Atos 2, nós vamos ler o versículo 37 até o versículo 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados e os que receberam a sua palavra naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e vai ser ministrada. Nós te pedimos que seja cativa a obediência do Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos ouvir com os nossos ouvidos e penetrar no nosso coração a Tua palavra, para que possamos colocar em prática, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até esse momento. Nós agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você seja pronto, preparado. Nós criamos e geramos expectativas para esse momento tão importante na nossa vida, na vida da igreja, que é o momento em que a palavra é ministrada, no momento em que nós estamos prontos, estamos abertos, estamos sensíveis à ação do Espírito Santo. E o nome da mensagem dessa noite é Avivamento. O caminho está aberto. Amém? O caminho está aberto. E eu creio que todos aqui já sabem, eu já compartilhei com os irmãos, que Deus gerou no meu coração, no final do ano, esse desejo de orar especificamente pelo avivamento da nossa igreja. E eu confesso para os irmãos, aí eu vou abrir uma particularidade. Eu estou precisando de parceiros para esse propósito. Amém? Eu estou precisando de parceiros que estejam orando junto comigo pelo avivamento da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, poder contar com você também nesse propósito de oração. E eu já disse isso aqui recentemente e vou reforçar. Eu também tenho me empenhado, eu tenho trabalhado, orando ao Senhor para que nos dê estratégia para que possamos fazer da nossa igreja uma igreja de fato que seja uma igreja família. Amém? Nós sabemos que meio de família a gente sempre tem alguns problemas, mas quando Deus está no controle, os problemas vão surgir, porque nós somos seres humanos e somos diferentes uns dos outros, mas Deus ele traz a unidade, ele traz o ajuste, enfim. E aí quando nós percebemos, estamos vivendo de fato como família, e família que gera e recebe filhos espirituais. Amém? Esse é um outro motivo, outro propósito de oração. Porque ter uma vida avivada é muito, mas muito importante. Porque quando nós temos uma vida que estamos buscando esse conhecimento, esse crescimento no avivamento, nós vamos olhar para Deus de uma maneira diferente. Nós estávamos falando agora há pouco na classe da escola dominical, algumas coisas referentes a esse tipo de comportamento. Porque quando você lê a Bíblia por ler, aquilo passa despercebido muitas coisas. Você não consegue parar para ver, né, Cauã?
você não percebe algumas coisas que só com uma parada, uma sentada de meditação, de estudo, que você vai conseguir entender algumas coisas. Então, você começa a ver Deus de uma forma diferente. Por isso que é importante buscar o avivamento, por isso é importante ter uma vida avivada, porque você vai começar a olhar para Deus de uma forma diferente. Porque, por incrível que pareça, até nos dias de hoje, tem pessoas que não querem Deus, não entendem de Deus, não querem saber de Deus, se dizem até contra Deus. Por isso que é importante você manter um padrão de vida buscando um avivamento no Senhor. Porque o verdadeiro avivamento, ele produz uma mudança. O verdadeiro avivamento, Dudu, ele produz uma mudança na nossa vida. Ele muda a nossa conduta, ele muda o nosso comportamento, ele muda a nossa maneira de falar, ele muda a nossa maneira de ouvir, ele muda a nossa maneira de andar, ele muda até a nossa maneira de vestir. Tudo muda. Porque nós estamos buscando, estamos querendo crescer nesse avivamento. E a própria palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então não adianta a gente tentar enganar Deus ou enganar as outras pessoas. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Daqui a pouco vai começar a aparecer na sua vida externa essa mudança que o Espírito Santo produz em nós. E as pessoas vão começar a ver. Vão começar a ver um novo comportamento, vão começar a ver uma nova atitude, vão começar a ver uma nova maneira de andar, vai começar a ver até uma nova maneira de vestir. Então isso é muito importante, porque nós estamos vivendo, eu falei aqui recentemente, sobre os dias difíceis. E essa necessidade quase que se torna algo obrigatório de sermos pessoas espiritualmente saudáveis. Se torna quase que obrigatório. Porque a pessoa olha para nós que nos dizemos sermos cristãos, praticamente é uma obrigação nossa ser diferente. Porque tudo que a gente faz está sendo monitorado, está sendo olhado, e está sendo vigiado, e se você dá um deslize, a pessoa vem logo dizendo, ué, mas você não é crente? Então, assim, se torna quase que obrigatório você ser uma pessoa diferente nesses dias difíceis que estão aí. E isso, na realidade, aumenta sobre nós a responsabilidade de sermos de fato diferentes. Porque a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que nós não devemos nos conformar com a coisa desse mundo. Mas nós temos que ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Então isso é diferença. Eu preciso fazer essa diferença. Não por uma questão de uma cobrança das outras pessoas, mas porque o Espírito Santo que habita em mim, ele está produzindo uma mudança de caráter, uma reforma de conduta. Então eu vou deixar Deus trabalhar e fazer a obra completa. Porque isso é algo muito interessante. Porque esse texto que a gente leu está inserido dentro de um momento de crescimento da igreja, mostra a igreja imediatamente ao momento de Pentecoste. O que nós acabamos de ler aqui está inserido no momento de Pentecoste na igreja primitiva. Começou ali. E logo após o momento da Pentecoste, começou o avivamento da igreja. Nós cantamos agora há pouco aqui, falando sobre Pentecoste, falando sobre aquele momento, né? E é isso que nós estamos vivendo. Logo após o Pentecoste vem o avivamento. E o avivamento só aconteceu se você olhar lá em Atos 1, porque o povo obedeceu. Lá em Atos 1, no capítulo 1, lá em Atos 1, claro, capítulo 1, versículo 4, lá fala sobre ficar. Está dizendo lá assim, olha, fiquem em Jerusalém e espere que até o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês. Então, houve uma obediência. Fica em Jerusalém.
Se o povo tivesse desobedecido, espalhado, com certeza não teria vivido essa experiência. O povo obedeceu, eles esperaram. E o versículo 40 do capítulo 2, que nós lemos agora, você vai ver também um outro ato de obediência, que depois de tudo aconteceu, depois de ficar esperando, agora chegou a hora da igreja sair. Chegou a hora da igreja sair das quatro paredes. E eu creio que nós podemos aprender muito, mas aprender muito mesmo com a igreja primitiva. Aqui está um grande cenário para nós. E é muito bom quando você aprende algo do jeito certo. Não é verdade? Porque existem muitos ensinamentos. Hoje a gente conhece várias pessoas que colocam vídeo na internet, que postam vídeos e que postam ensinamentos sobre como ter uma vida avivada, como avivar a sua igreja. Amados, eu confesso que eu já fui muito nessa onda uns anos atrás. Eu até falei com vocês aqui algum tempo sobre isso. Mas eu tenho entendido que o verdadeiro avivamento, você não consegue fabricar ele. É algo que é o Espírito Santo que gera em nós. Nós estamos vivendo isso, Fernanda. Nós estamos buscando isso para a nossa igreja mania. Né, Natália? Nós falamos sobre isso ontem. Nós estamos fazendo isso. E eu creio que nós podemos aprender muito com a igreja primitiva. Porque ali é o jeito certo. É o jeito certo de crescer. Porque uma igreja viva, uma igreja saudável, ela melhora constantemente. E nós precisamos buscar isso para nós. Sermos pessoas melhores dia após dia após dia. Uma igreja que ela é viva, uma igreja que é saudável, ela avança pela fé. Viu, Dani? É pela fé que nós vamos avançar. Uma igreja que é viva, uma igreja que é saudável, ela se concentra em pessoas. Ela quer alcançar outras pessoas, buscar outras pessoas, convidar pessoas para estar desfrutando desse ambiente que nós estamos sendo alimentados. Uma igreja que é viva, uma igreja que ela está caminhando para ser uma igreja saudável, ela sonha os grandes sonhos de Deus. Deus tem sonhos para nós. Deus tem sonhos para essa igreja. E nós precisamos começar a pedir a Deus, eu quero sonhar os sonhos do Senhor para a igreja metodista em Rio das Flores. É isso que eu tenho orado, pedindo ao Senhor. Porque numa igreja que é viva, numa igreja que é saudável, as prioridades mudam. A gente já cansou de fazer reunião de planejamento e disso e daquilo outro. E você já observou que como a gente vai buscando coisas que de repente não estão em concordância com o Senhor. Ontem nós tivemos um encontro aqui na igreja e nós falamos sobre isso. As nossas prioridades mudam. E nós falamos que iríamos colocar para nós da escola dominical uma prioridade só. Quem estava aqui lembra o que eu falei? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A nossa meta para 2022, não só para a escola dominical, mas para toda a igreja, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. A nossa meta é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não precisa de mais outra meta. Se nós fizermos isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que vai acontecer? O próprio versículo já responde. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas está aí a chave do avivamento para quem quer buscar uma meta para a sua vida, para a igreja nesse ano. Estamos aí, nós vamos trabalhar sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós possamos ter apetite pela palavra de Deus. Viu, Cauã? Precisamos ter isso. Apetite pela palavra de Deus. Prazer em ler a palavra de Deus. Prazer em examinar a palavra de Deus. Prazer em ouvir a palavra de Deus. Isso é algo motivador. Ter prazer de ouvir a palavra de Deus. Pois numa igreja que é viva, numa igreja que é saudável, passa a ter esse interesse
de estar na casa de Deus, de buscar a palavra de Deus. E é quando nós temos o nosso momento de culto, no domingo, na quarta-feira. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom, amado. Como é bom isso. Eu tenho mantido vocês nessa expectativa. No culto de domingo, olha, hoje é dia de culto, hoje é dia de festa. Cria expectativa, gera expectativa. Para você ter prazer de estar na casa do Senhor. Na quarta-feira, hoje é dia de culto, tenha prazer de estar na casa do Senhor. Isso não pode faltar na nossa vida. Porque uma igreja que está caminhando nessa direção de ser saudável, de ser uma igreja viva, ela precisa ter o desejo de participar da escola dominical. De manter a comunhão com Deus, de manter a comunhão com os irmãos e ter uma vida santificada. E ela vai crescendo, porque ela vai ter desejo de ser uma igreja que evangeliza, uma igreja que tenha discípulo. Como nós vemos aqui que Lucas escreve, aqui nesse livro de Atos, no versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é uma igreja feliz, uma igreja vibrante, poderosa, saudável. É uma igreja que entende a responsabilidade de ser fiel nos compromissos, nos dízimos, nas ofertas, na prestação de serviço. O que eu posso fazer? A Dani recentemente chegou para mim e disse, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Isso é um despertar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Torna uma igreja motivada, uma igreja que avança, uma igreja que tenha compromisso com a doutrina, com a palavra de Deus e não com a doutrina humana. De querer, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser do jeito que Deus quer. A doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus. Porque para viver o verdadeiro avivamento, é necessário manter a sã doutrina viva no ambiente da igreja. É isso que vai fazer uma diferença. E a doutrina bíblica não pode dar lugar à experiência humana. Tem muita gente trocando a doutrina por experiência. E isso desanda o negócio. A doutrina tem que governar a nossa vida. A doutrina tem que governar as experiências. Porque os avivamentos que duram, eles são alimentados por uma boa pregação da palavra. Pregar a palavra. Amados, presta bem atenção numa coisa interessante. João Batista, ele pregava aonde? No deserto. E a Bíblia diz que o deserto ficava cheio. Porque ele pregava a palavra de Deus, a sã doutrina. Você imagina só o seguinte, encher uma igreja é fácil, não é? Agora um deserto, encher o deserto já é difícil, né? Mas João Batista, ele conseguia encher até o deserto. E como é que era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Mas como é que ele falava? Raça de víboras. Ele pregava, vamos dizer assim, que se fosse, ele pregava num domingo, chamando o povo lá de raça de víboras, chamando o arrependimento, as pessoas saíam dali, poxa, apanhei lá hoje, hein? E chegava o domingo que vem, estava o deserto cheio de novo. Por quê? Amado, estavam ouvindo não o que eles queriam, mas o que eles precisavam. Era a palavra de Deus. João Batista era um pregador de excelência, ele conseguia encher deserto. Aí você vê pregador querendo encher estádio. Deserto era João Batista que enchia. E olha que a palavra era uma palavra dura, mas era a palavra de Deus que ele pregava. E quando nós lemos aqui esse versículo 42, a primeira coisa que é mencionado, que a Bíblia fala, é a sã doutrina. A doutrina estava em primeiro lugar. Depois vinha a comunhão. Porque se você tiver uma sã doutrina pregada com autoridade, com alegria, a comunhão vai acontecer. As coisas vão começar a fluir. E assim como Cristo, ele se entregou por nós, nós também devemos nos entregar a Ele e aos outros, aos irmãos, numa contínua comunhão, culto após culto.
E são os atos de amor, de comunhão, que permitem que as outras pessoas ficarem sabendo que a boa doutrina está, de fato, trabalhando na nossa vida. Quando você tem essa vida transformada, essa conduta diferenciada, as outras pessoas vão ver em nós, alguma coisa está acontecendo. A doutrina da palavra de Deus está mudando o nosso comportamento. Porque avivamento leva a igreja a ter compromisso com a comunhão. O verdadeiro avivamento vai fazer com que a gente tenha compromisso com a comunhão. A igreja de Atos, essa que a gente leu aqui, fez referência, não apenas olhava para as próprias necessidades. A gente viu aqui, elas estavam olhando para a necessidade dos outros. Vendiam o que tinha para atender a necessidade do irmão, da irmã. E mesmo com as dificuldades da época, eles conseguiam juntar recursos. Eles conseguiam compartilhar para que todos pudessem sobreviver. Mesmo num ambiente de perseguição. Porque aqui a igreja estava começando. Estava todo mundo querendo acabar com eles. E mesmo nesse ambiente de perseguição, um avivamento aconteceu. Eles conseguiram fazer isso. E aí a gente vê como é bom, como é agradável viver os irmãos em união. É muito, muito bom quando isso acontece. Porque quando nós entendemos que isso é fundamental, nós entendemos que há uma conexão vertical, horizontal. É a minha comunicação com Deus para que eu possa ter comunicação com você. A gente possa ter comunhão uns com os outros. Mas precisa ter vertical para que possa ter algo horizontal. Senão a gente não vai conseguir avançar. Senão a gente não vai conseguir crescer. A palavra de Deus, ela é viva, irmão Geraldo. Ela é viva e eficaz. E a doutrina deve fluir em nós e através de nós. Na direção de Deus e com os outros. Porque olha como é que foi gostoso aqui hoje, né, Cristian? A gente vê como é que foi gostoso esse momento que a gente viveu aqui, Fernanda, de adoração. Por quê? Porque quando não há comunhão, fica difícil de adorar. E eu senti aqui hoje, esse momento, e tenho sentido em outros momentos também na nossa igreja, esse momento da comunhão, da adoração, está sendo possível porque está havendo comunhão. Você falou que chegou aqui, né, de uma maneira e já está saindo daqui de outra. E por quê? Essa comunhão ajudou também nesse momento de louvor e adoração. Você, com toda uma responsabilidade sobre a sua vida, e você hoje mandou mensagem para mim, falando da sua busca, da sua consagração, e eu falei que eu estou contigo, e você viu que Deus honra, e foi algo muito, muito especial, aquilo que Deus fez aqui hoje, através da sua vida, nesse momento de louvor. E assim, fica difícil adorar, fica difícil expressar algum momento de adoração ao Senhor se não houver comunhão. Então, eu louvo a Deus para ver de cada um de vocês aqui hoje, porque essa comunhão facilitou esse momento de adoração ao Senhor. Amém? Que a gente possa guardar isso no nosso coração e colocarmos isso em cada momento de reunião, de culto que nós tivermos, porque eu creio numa coisa, que quando alguém entra pelaquela porta da nossa igreja, alguém que não tem ainda um coração quebrantado, não é uma pessoa que ainda entregou a vida para o Senhor, essa pessoa ela entra por aquela porta com o coração cheio de expectativa, ela tem na realidade rituais vazios, crenças que não fazem muito sentido, mas na realidade quando ela decide entrar nessa igreja, ela entra porque na realidade ela tem fome de saber quem é Deus. E é interessante que o versículo 46 e 47 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo.
e cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Interessante que esses versículos mostram um caminho para o avivamento. Caminho esse que o avivamento nos faz sair do templo. Nós estamos chegando a uma fase que nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a essa estratégia de evangelização, de trabalhos, sair do templo para irmos para as ruas. Compartilhar desse amor, dessa comunhão, dessa alegria. E nós vamos entender isso porque reflete a nossa paixão por Deus, por Jesus, pela igreja, de falar com o mundo aquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro. Pois isso precisa acontecer de forma vertical, como eu disse, para que ela aconteça de forma horizontal. Mas eu preciso estar aqui dentro. Preciso viver o avivamento aqui, vindo de Deus, para que eu possa sair e compartilhar com as outras pessoas. Porque o avivamento ele é fruto de uma igreja que ora. A oração alimenta o evangelismo. A oração alimenta o avivamento. A oração alimenta o louvor. A oração alimenta o corpo de Cristo. Nós precisamos ter uma vida mais voltada para a oração. Porque a gente vê aqui, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, dia após dia. Por quê? Era o evangelismo. O evangelismo. Todas aquelas pessoas estavam empenhadas no compromisso de sair e evangelizar. Falar do amor de Deus. Falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A transformação que Deus está fazendo em nós e através de nós. E à medida que as pessoas testemunhavam a devoção, o carinho, o amor, a vida de uma igreja saudável, uma igreja que cresce, essa igreja atraía outras pessoas. O nosso testemunho é um testemunho de evangelização. As pessoas estão olhando para nós. E a melhor forma de evangelismo é sermos uma igreja saudável. É uma igreja que as pessoas se sintam atraídas porque nós estamos saudáveis. Isso faz muita diferença. E não podemos deixar de compartilhar de maneira nenhuma aquilo que nós estamos recebendo. Mesmo que talvez você não consiga fazer isso pessoalmente, mas pega aí um pouquinho do que você consegue anotar do culto, que você assiste depois do culto, pega ali e manda para um irmão, manda para uma irmã, manda para alguém da sua família, compartilha no grupo que você faz parte da sua família. Coisas simples, libera uma palavra para a vida deles. Porque a gente às vezes fica pensando assim, eu não vou compartilhar isso com o meu parente, porque ele já sabe que eu sou crente mesmo. Mas nós estamos perdendo a oportunidade de compartilhar com pessoas da nossa família aquilo que Deus está fazendo em nós. Ao ponto de eles ficarem curiosos e até despertados. Ei, fala um pouquinho mais aí do que Deus está fazendo na sua vida. É isso mesmo? Fala aí. A Soninha, ela gosta de compartilhar isso com pessoas da família. Eu louvo a Deus pela sua vida por isso, Sônia. Eu sei que não é fácil, mas você não desiste, você está ali perseverando. Você lança uma semente para uma irmã, você lança uma semente para o irmão, você lança uma semente para a nora, para o filho. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito. A colheita está vindo, quarta-feira já veio uma irmã aí. E a palavra ficou, e vai entrando, e vai produzindo. É uma semente, aquilo vai e te continua cevando aquela semente com oração. Daqui a pouco ela começa a apresentar um resultado. E nós precisamos fazer isso. Precisamos ter a igreja saudável, manter a igreja nessa perspectiva. Você vê que a igreja primitiva, como eu disse, que nós devemos aprender muito com a igreja primitiva, porque é uma igreja que conseguiu crescer sem recurso financeiro. É uma igreja que conseguiu crescer sem edifícios bonitos, tecnológicos. Conseguiu crescer sem nenhuma literatura gospel. A gente está aí buscando uma literatura para poder compartilhar na classe da escola dominical. A igreja primitiva não tinha nada disso, amados. A igreja primitiva não tinha pessoas especializadas em fazer a igreja crescer.
Amado, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos buscar esse avivamento e nós vamos crescer nessa potência junto. E a gente fica pensando, se a igreja primitiva conseguiu crescer sem nenhum recurso, olha, amado, se nós não conseguirmos crescer, nós vamos passar vergonha. Se a igreja primitiva conseguiu, nós podemos também. Eu creio nisso. Se uma igreja primitiva conseguiu crescer a esse nível que nós estamos aqui hoje, vendo isso acontecer, sem recurso, sem tecnologia, amado, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. É só puxar para si a responsabilidade. É só você se dispor a isso. Dispor que o Espírito Santo faça um trabalho semelhante na nossa vida. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu fico, Senhor, faz na minha vida o que o Senhor fez lá. Foi o que nós cantamos aqui. Como em Pentecoste. Faz de novo, Senhor. Eu quero isso na nossa vida, na nossa igreja. Sejamos uma igreja dedicada à doutrina, à comunhão, a ser uma igreja adoradora, a uma igreja que seja firme no propósito da oração. Sermos uma igreja evangelizadora. Nós perdemos um pouco isso em algum momento da caminhada. Eu tenho orado ao Senhor para que Deus mostre para nós esse momento de pandemia trouxe um pouco de confusão, trouxe um pouco de esfriamento, trouxe um pouco de mudança de rumo na vida de algumas pessoas. Então nós precisamos buscar isso de volta. O avivamento precisa começar em mim, precisa começar em cada um de nós. E isso vai despertar em outras pessoas também o mesmo desejo. Orarmos sem cessar por isso. Porque o avivamento vai nos ajudar a sermos mais consistentes na nossa caminhada com Deus. Porque se você não buscar o avivamento, você vai ficar desmotivado, desinteressado. A sua caminhada com Deus vai ficar um pouco cansativa e mais distante. Mas o avivamento ele traz entusiasmo. O avivamento traz sobre nós o desejo de buscar mais do Senhor. Porque Ele sabe o final antes do começo. Ele sabe o que está preparado para nós. Aí eu caminho para o final só lembrando que a minha vida, a sua vida, a nossa vida pode enriquecer outras vidas. Foi uma mensagem que eu ministrei recentemente aqui, já esse ano. A nossa vida pode enriquecer outras vidas. O avivamento nos desafia a fazer o que é correto diante dos olhos de Deus e não diante dos olhos dos homens. O avivamento nos faz fazer a coisa certa diante dos olhos de Deus. E é esse desafio, quando nós aceitamos ele, vai nos levar a um nível maior, vai nos levar a patamares mais elevados. E avivamento também faz lembrar do amor de Deus por nós. O verdadeiro avivamento faz lembrar do amor de Deus por nós. O amor que foi capaz de entregar o próprio Filho a morrer uma morte de cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso faz parte do avivamento. E uma coisa precisa ser lembrada para quem quer viver o avivamento. Estamos numa igreja, na igreja de Cristo, com diferentes dons, com diferentes ministérios, para servir, para amar e crescer no corpo, mas nunca para querer mandar nele. Estamos fazendo parte do corpo de Cristo. E nós precisamos ser mensageiros de Deus na vida dos irmãos, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos familiares. Precisamos decidir viver o avivamento.